Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Vamos continuar aí com o nosso curso aí, gramática, né? Dentro das provas aí do CESP, nós estamos no nosso módulo básico, né? Trabalhando as classes de palavras, né? Vamos lá, detonar, professor lindo. Vamos arrebentar. Deixa eu pegar o passador aqui. Vocês estão lembrados que eu falei da área dos nomes? Só para recapitular, né? Quem é o regente da área dos nomes, meu lindo? É o substantivo. Quais são os regidos, né? Professor, quais são os regidos? Ó, adjetivo se refere, locução adjetiva, artigo, pronome adjetivo e numeral adjetivo. São palavras que se referem somente ao substantivo. Não falei isso com vocês? Aí tem a área dos verbos. Quem é o nosso chefe nessa área? Quem é o nosso chefe na área dos verbos? O verbo. Ele é o nosso chefe, o verbo, né? O verbo é o nosso chefe. Então, palavra que se refere a verbo. Nós teremos o advérbio e a locução adverbial. Aí eu falei para vocês que o advérbio também pode se referir a um adjetivo ou a outro advérbio. Mostrei isso para vocês, né? Existem quantas possibilidades de ter advérbio, né? Ó, o advérbio é a palavra que se refere ao verbo. Ele pode se referir a um adjetivo ou outro advérbio. E o que é a locução adverbial? Mais de uma palavra que se refere a verbo. Terceira área, área dos conectivos. Conectivos são elementos que estabelecem ligação. Conectivos são elementos que estabelecem ligação. Acompanha aqui. Quais são? Preposição e conjunção, não é isso? A preposição geralmente liga nomes, geralmente, e a conjunção geralmente liga orações. Emprego das classes de palavras. Você fez uma revisãozinha aí, agora eu quero te mostrar o seguinte. O emprego das classes de palavras nos ajudará a entender de maneira lógica, sem macetes, o período composto. Olha pro gato. Eu estou farto de articulações que são até ajudam um aluno, mas perceba, ajudam num certo momento, aí depois o professor fala assim, esse caso não deu para usar determinada, não vou chamar de macete, determinada articulação não deu para usar, então esse caso é uma exceção, aí uso o nome exceção. Você já viu que português fica cheio de exceções? Gente, eu não estou afirmando que português não tenha exceção, tem sim, mas usam-se muitas exceções em razão de que passam-se muitos macetes. Então, quando o macete não dá para responder, a pessoa, é uma exceção. Esse caso é uma exceção. Não é bem assim. Então, a melhor coisa é você entender. Eu sempre digo para os meus alunos, um cara que sabe as classes de palavras no eixo horizontal, que eu falei para vocês no eixo sintagmático, ele sabe as relações de regente e regido, na hora de estudar período composto, ele vai entender. O que é uma oração substantiva? É uma oração que equivale a um substantivo. O que é oração adjetiva? É uma oração que equivale ao adjetivo do período simples. O que é uma oração adverbial? É uma oração que equivale a um advérbio. Então eu peço a vocês, assim, um entendimento mesmo. Porque olha só, vamos lá. Serranas das serras que se localizam nas serras. As cidades serranas estão alagadas. Esses serranas caracteriza quem? Cidades. Cidades é um substantivo, tanto é que existe um artigo aqui se referindo. Então, serranas é um adjetivo, é uma palavra que caracteriza o substantivo. Agora, eu não havia dado nenhum exemplo, mostrado nenhuma questão assim para vocês. Ó. Agora, das serras, esse das é de mais as. Então, está preposicionado. Isso aqui já é uma locução adjetiva.
É mais de uma palavra com preposição que se refere ao substantivo. Nós temos uma locução adjetiva. É o que eu mostro a vocês aqui, meus amores. Ó, o que é o adjetivo? Uma palavra caracteriza o substantivo. Mais de uma palavra, né? Mais de uma palavra sempre com preposição a locução adjetiva. Então é isso aí. Então nós temos aqui uma locução adjetiva. Um adjetivo é uma palavra. Só que agora aqui nesta terceira, localizam é verbo. Quando eu pego que se localizam nas serras, se refere a quem? Cidades. Já passa a ser uma oração subordinada adjetiva. Olha só, olhe para mim. O que é um adjetivo? Uma palavra que caracteriza o substantivo. Mais de uma palavra com preposição, locução adjetiva. Agora, a oração que se localizam nas serras é uma oração que se refere ao substantivo. Por isso que eu falo que essa oração é chamada de adjetiva. Então o nome oração adjetiva não veio do nada. Por isso que eu escrevi aqui no curso para vocês. O emprego das classes de palavras nos ajudará a entender de maneira lógica, ou seja, sem macetes, o período composto. Para que você venha entender. Então, eu estou te preparando, gente, para no módulo avançado você não ter dificuldade. De você falar assim, hoje eu entendo o óbvio. Por que a oração se chama adjetiva? Porque ela equivale a um adjetivo. É isso que eu quero de vocês. Olha a hierarquia. Uma palavra, mais de uma palavra com preposição. E aqui existe verbo, uma oração. É isso. É isso que eu quero de você que está aí. Beleza? Vamos lá, próximo. Professor, vamos lá, detonar. Então, o que é uma locução adjetiva? É uma expressão preposicionada equivalente a um adjetivo. Operações da PF. Esse da PF se refere a operações, está preposicionado, da Polícia Federal. É uma locução adjetiva. Tem que ter relação com o substantivo. Eles foram infectados no interior de quem? De Goiás, do interior goiano. De Goiás se refere a interior, que é um substantivo. Temos uma locução adjetiva. Tem outra aqui, esquemas de corrupção, são esquemas corruptos. Se refere ao substantivo, locução adjetiva. Agora você me diz. Então, professor Cleiton Natal, todo termo preposicionado que se refira a um substantivo será uma locução adjetiva? Não! Mas por enquanto eu não posso aprofundar nisso. Nós vamos chegar lá. Mas por enquanto pode ficar com isso aqui. Locução é mais preposicionada, se refere ao substantivo, porque depois eu vou mostrar para vocês que existem locuções substantivas. Mas eu não mostro agora, porque senão vai atrapalhar tudo. Eu mostro quando eu for dar aula de adjunta nominal e complemento nominal. Lá em análise sintática eu vou dar uma diferença para vocês. Mas por enquanto pode ficar com isso, confia em mim. Está preposicionado, se refere ao substantivo, por enquanto tá certo, beleza? Entenda a abordagem abaixo. CESP, Câmara Analista Legislativo. Na linha 1, a expressão de hoje, modificadora de substantivo, caracteriza Brasil e por isso exerce função de adjetivo. Gente, só um pouquinho. Wagner, tá muito quente o estúdio aqui. Pede lá para ligar esse ar. Aqui é assim, gente, a gente fede na hora. Mas vamos lá, volte aí. Câmara Analista, obrigado. Câmara Analista Legislativo. Na linha 1, a expressão de hoje, olha que lindo, Elite. Professor, você é demais, meu bebê. De hoje. Ele está falando dessa expressão, de hoje. A expressão de hoje, modificadora do substantivo, é fato que modifica o Brasil. A palavra Brasil, fala-se o Brasil de hoje é resultado das indústrias. O Brasil de hoje, o Brasil moderno, odierno, se refere ao substantivo Brasil. Está preposicionado, é uma locução adjetiva. Então isso aqui não é um adjetivo, é uma locução adjetiva. Mas está preposicionado.
É engraçado, né? Que as pessoas veem hoje, já lembram de advérbio de tempo. Não, mas aquele preposicionado, a expressão inteira, se refere ao substantivo Brasil. Se refere ao substantivo Brasil. É mais de uma palavra? É. Está preposicionada? Está. Está se referindo ao substantivo? Sim. Locução adjetiva. Aí o examinador disse o seguinte, Câmara Analista Legislativo. Na linha 1, é uma questão mais antiga essa. A expressão de hoje, modificadora do substantivo, modifica o substantivo, caracteriza Brasil, verdade, e por isso exerce a função de adjetivo. Certo. Vamos marcar? Professor, mas não é uma locução adjetiva? Ele não chamou de adjetivo, ele falou que exerce a função. Exerce sim, olha para mim. Exerce sim a função de adjetiva. Ele não é, mas está na função. Professor, mas como? Deixe-me dizer algo. Vamos lá, para o slide. A locução adjetiva aqui, ó, essa segunda, tem a função de adjetivo. Que se localizam nas serras. Uma oração adjetiva subordinada tem função de adjetivo. Não é um adjetivo, mas exerce a função que é, olha para o gato, que é caracterizar um substantivo. Beleza? Então, o CESP trabalha muito com o vocabulário função, papel. Então você tem de tomar cuidado. Isso é um eixo, ele está explorando um eixo horizontal. É fato que se eu pegar... É uma locução adjetiva. Mas ela, lógico, por ser locução adjetiva, tem função adjetiva. Legal, galera? E eu gosto de abordar essas coisas porque, olha só que lindo. Deixa eu só te mostrar um negócio. Quando eu falo assim, ó, eu sempre nas minhas aulas, eu gosto muito de Machado de Assis, eu gosto desse exemplo. Não, eu vou dar um outro primeiro. Eu falo assim pra você. Sexo é invasão. Ai, professor. Música que a Rita Lee canta, né? Escaleta do Arnaldo Jabor. Sexo é invasão. Gente, se você for pegar... Amor é latifúndio, né, professor? Invasão caracteriza quem? Sexo. Tem papel de adjetivo. Eu sei, meus amores. Se eu tirar a invasão do texto... Se eu tirar invasão do texto, invasão é um substantivo, mas no eixo horizontal aqui, invasão está caracterizando quem? Sexo, que é o substantivo. Então, funciona assim, como adjetivo. Ou seja, tem o papel adjetivo. Eu vou mais longe, o exemplo que eu falei que eu gosto do Machado de Assis é esse aqui, ó. Quem foi o meu aluno conhece esse exemplo. Eu sempre passo, fala assim, ó. Memórias póstumas. A franqueza é a primeira virtude de um defunto. Fantástico isso. Se você pegar aqui, quer ver? Marca texto. Essa expressão inteira é a primeira virtude de um defunto. Porque quem já morreu não preocupa com a opinião do outro, né? Porque não há mais vizinhos, como diz Machado de Assis, né? Não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Não, né? Desdém dos finados. A franqueza é o substantivo. A primeira virtude de um defunto se refere a quem? A franqueza. Então essa expressão inteira tem função adjetiva. Ah, professor, eu não aceito não. Eu não aceito. Olha para mim. Você tem de ter uma visão textual. Lógico que você não vai abrir uma gramática normativa e vai encontrar lá. Adjetivos caracterizam, qualificam o substantivo, modificam o substantivo, papá, bonito, feio, a primeira virtude de um defunto. Lógico que não. Você não vai encontrar esse adjetivo na gramática normativa, porque ele não é propriamente um adjetivo, essa expressão inteira. Mas ela tem a função, porque ela está caracterizando o substantivo. É isso que eu quero. Isso aconteceu há muito tempo, eu dando aula em um curso presencial, eu falei que isso aqui tinha função adjetivo. Aí uma aluna, você discordo. Eu, fundamente-se. É fácil falar discordo, né? Fundamente-se.
Aí ela, para mim isso não é, eu só estava falando de morfologia, não, igual vocês aqui, não havia ainda entrado em análise sintática. Aí ela, discorda, para mim isso é um predicativo do sujeito. Vocês entenderão depois. Eu falei, olha, você concorda comigo e nem sabe por quê. Falei mesmo, eu sou ruim. Por quê? Todo predicativo, você entenderá, ele sai da função de um adjetivo. Todo predicativo, ele sai da função de um adjetivo. Então, se ela fala que é um predicativo sujeito, é verbo de ligação, ela tem de confessar o valor de adjetivo. Beleza? Eu não estou falando que isso é um adjetivo, mas exerce a função. É isso que eu quero de vocês. Então, esse de hoje não é um adjetivo, mas tem a função. Então aí eu coloquei, a locução adjetiva de hoje tem como termo regente o substantivo Brasil. Por isso exerce a função de adjetivo. Esclareço, a expressão de hoje não é morfologicamente um adjetivo, no entanto, exerce a função. Cuidado, uma coisa é ser, outra é exercer a função. É lógico, quem é já exerce a função. Então, mas você pode ter um termo que não é, mas está exercendo a função. É isso. Ah, professor, muito lindo. É, eu sei. Eu sei que depois desse curso... Depois não. Muitos vão querer fazer... Professor, eu não quero mais estudar para concurso, eu quero fazer um curso de letras, eu quero dar aula desse negócio. Eu quero encher minhas pernas de varizes. Gente, eu tenho uma perna aqui que ela é azul. Cheia, eu falo que são tatuagens em alto relevo, né? Serpentes. São as varizes aqui. Mas preste atenção. É isso aí. Eu quero que você saiba da função. Olha só. Vamos aqui analisar esses outros trechos. Ó. Eu quero pegar aqui com vocês. Ontem, na semana passada, e quando esteve no shopping. Eu não quero que o meu aluno fale assim, olha para mim. Ontem eu sei que é advérbio, porque é ontem, da ideia de tempo. Vocês lembram? Que já falei advérbio, locução adverbial, da ideia de circunstância, tempo, modo, lugar, intensidade. Não é assim? Então, aí o aluno fala assim, para mim, professor, eu já sei que é um advérbio, porque é tempo. Não. Tem que se referir ao verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então aqui, vamos lá. O aluno ontem não, ele encontrou ontem, a relação é com o verbo. Aí é um advérbio, tá? Eu falo aluno na semana passada, não. Eu falo que encontrou na semana passada. É mais de uma palavra? Locução adverbial. Uma palavra que se refere a verbo, advérbio. Mais de uma palavra, locução adverbial. É isso aí. Agora, o professor encontrou o aluno quando esteve no shopping. O aluno quando esteve no shopping ou encontrou quando esteve no shopping? Encontrou. Só que agora existe verbo aqui, meus amores. É uma oração. Você tem um verbo, é uma oração. Então nós temos aqui oração subordinada, adverbial, é uma temporal. Mas eu quero de vocês o seguinte. O aluno fala assim, essa eu sei que é adverbial, professor Linton. Por que eu sei que é adverbial? É uma adverbial, professor? Porque tem um quando. Não. Vai dar certo agora no básico. Quando eu for dar aula de período composto, eu vou mostrar que o quando, como oração justaposta, pode introduzir até oração substantiva, até oração adjetiva, o quando com valor de relativo. Então, esses macetes, o para é sempre finalidade, isso é perigoso. Vai dar certo agora, que eu estou dando os exemplos iniciais. Mas eu quero que você tenha entendimento. Beleza? Então, uma palavra, como eu fiz com as orações adjetivas, que se refere a verbo, advérbio. Mais de uma palavra com preposição, locução adverbial. Mais de uma palavra. Eu não quero que você fale, eu vi mais de uma palavra que se refere da ideia de tempo, é uma locução adverbial, professor. Eu já até decorei isso aí. Eu não quero isso. A outra aí, eu tenho uma oração, né? Porque quando esteve, existe verbo? Existe verbo. Se existe verbo, eu tenho oração, gente? Eu tenho oração, né? Eu tenho uma oração. Agora, vamos continuar aqui. Professor
Vamos detonar. Locução adverbial. É uma expressão formada geralmente por preposição, mais um núcleo substantivo, que tem função de advérbio. Olha só, eu não falei de locução adverbial. Ela tem a função de um advérbio, é uma expressão formada geralmente por preposição, mais um substantivo, né? Que tem função de advérbio. As conclusões acabam de ser divulgadas nos Estados Unidos. Os carros da Polícia Federal chegaram às 6 horas. Na JBS, a Polícia Federal faz a operação. Ó, as conclusões acabaram de ser divulgadas. Acabaram de ser divulgadas onde? Nos Estados Unidos. Acabaram de ser divulgadas onde? Nos Estados Unidos. É mais de uma palavra, se refere a verbo, é locução adverbial. Chegaram quando? Às 6 horas. Locução adverbial. Só que de tempo. Eu não quero que você fale, a ideia de lugar é sempre locução adverbial. Não. Tem que ter relação com o verbo aí. A Polícia Federal faz a operação. Faz onde? Na sede da JBS. Ela faz em algum lugar. Ela faz na sede da JBS. É mais uma palavra, locução adverbial. Daqui, na próxima aula, vamos fazer já questões de concurso. Por enquanto eu estou te preparando. Tá? Você calma, fica calmo. Você tem que entender primeiro. Beleza? Cuidado. Olha o que eu escrevi aí. Cuidado. Preste atenção. Nem toda expressão que dá ideia de lugar é uma locução adverbial. Lembre-se, as locuções adverbiais se referem ao verbo e dão a ideia de circunstância. Observa o exemplo abaixo. Eu quero te mostrar isso aqui, tirei até do meu livro, é um texto que tem no meu livro, esse no Maranhão, esse no Paraná. Gente, por favor, aqui no quadro comigo, aqui, por favor. Este no Maranhão, eu chego numa sala, geralmente, eu quero fazer o teste, vejo aqueles alunos meio arrogantes, sempre tem aqueles caras mais altivos. Eu sei que tem em casa gente assim agora, mas eu não tô vendo. O cara fala, que isso é básico. No Maranhão é lugar, adjunta adverbial de lugar, locução adverbial de lugar. No Paraná, lugar, locução adverbial, adjunta adverbial. A soberba é uma merda, meu irmão. Tá lá na Bíblia que a soberba precede a queda e a altivez do espírito a ruína. Cuidado, viu? Você para de aprender quando fica soberbo. Você para, porque você acha que ninguém mais pode te ensinar. Então tem de tomar cuidado com isso. Principalmente você que já está estudando há um tempo. Na manhã de 13 de dezembro de 2009, um avião de pequeno porte decolou de onde? De Imperatriz, no Maranhão. Esse no Maranhão se refere a quem? A Imperatriz. Então, lógico que esse no Maranhão não pode ser locução adverbial. Porque ele se refere a um substantivo. Então ele não é uma locução adverbial. Professor, mas quem é a locução adverbial aqui? De Imperatriz, tudo isso junto. Os dois com a preposição locução adverbial. Aqui já é locução adverbial. Mas preste atenção, professor, não estou entendendo muito bem aqui agora. Mas aí, no Maranhão se refere a uma locução adverbial, não. Essa locução adverbial tem uma preposição e tem um substantivo. Está se referindo ao substantivo, porque existe uma expressão nominal aqui. Então se refere a um substantivo. Porque Imperatriz, tudo junto é uma locução adverbial, mas tem um substantivo, está se referindo ao substantivo. Então, de cara, no Maranhão, não pode ser locução adverbial. Está lá na área dos verbos, eu não vou voltar aqui, mas está lá na área dos verbos, locução adverbial, mais de uma palavra que se refere a verbo. Aqui não está se referindo a verbo, está se referindo ao substantivo. Ah, professor, então é uma locução adjetiva. Também não.
A locução adjetiva ela não pode ser separada aqui por vírgula. Vocês aprenderão comigo que a locução adjetiva, sintaticamente, ela é uma adjunta de nominal. A locução adjetiva, sintaticamente, ela é uma adjunta de nominal. Isso aqui não tem como ser adjunta de nominal, porque tem uma vírgula. Pois existe uma vírgula aqui. Não pode. Estão me entendendo? De verdade? Então é isso. Professor, então que merda é essa, cara? Por quê? Não é locução adverbial, porque não se refere a verbo. Não é locução adjetiva, porque tem uma vírgula. E também não está caracterizando. Isso aqui você vai escrever aí, você não precisa entender o que é agora. É uma locução substantiva. A gente vai estudar isso aqui na análise sintática, vai ser o chamado aposto explicativo. Mas lá na frente você vai entender isso melhor. Eu quero agora... Gente, olha aqui para mim. O nosso método aqui do nosso curso é analítico. Então você que é muito metódico, muito quer decorar algumas coisas, não. Nosso método é analítico. Então as questões vão se complementando. Beleza? Vão se complementando. Eu quero que você saiba o que não é. Fico satisfeito. Não é locução adverbial porque não se refere a verbo. Não é locução adjetiva, está separado por uma vírgula e também não está caracterizando. Ah, o que é uma locução substantiva? Você vai entender depois. Aqui eu tenho um valor explicativo, porque imperatriz me lembra Maranhão. Maranhão fica imperatriz, está ratificando, está confirmando que esse é o valor da explicação. Lá em análise sintática você vai dar graças a Deus por ter aprendido a morfologia dentro do texto. Vamos continuar. O juiz federal Sérgio Moro, que está à frente da Operação Lava Jato, participou de um evento com empresários em Curitiba, no Paraná. De novo, a mesma coisa. No Paraná, se refere a Curitiba. Refere-se a nome, é uma expressão substantiva. Sim, não pode ser locução adjetiva. Tem uma vírgula e também não está caracterizando. De novo, é uma locução substantiva. Professor, eu não entendi o que é locução substantiva. Não precisa me mandar no fórum de dúvidas. Ah, eu não entendi. Não. Lá na frente você vai entender. Pelo amor de Deus, lá na frente você vai entender. Tá? Porque não dá para explicar agora. Agora eu quero, olha para mim, que você entenda o que não é. Não é locução adverbial. Porque senão o aluno fica com aquilo na cabeça. Ah, a ideia de lugar. Ah, locução adverbial de lugar. A ideia de... Não! Tem que se referir a verbo. Aí não se refere. Beleza? Por isso que eu botei cuidado. Leia isso aqui. Galera, na próxima aula continuaremos com essa pegada aí aplicada ao texto, beleza? Forte abraço e até a próxima aula.